objetivos para deixar para o presidente da comissão sobre as questões atuais que a gente está... Essa palavra crise serve para qualquer coisa. Claro. Então, eventualmente, a gente começa... Então, bem, vamos então começar, pessoal. Nós não temos quórum, então realizaremos essa reunião extraordinária da comissão, realizaremos informalmente. Está sendo gravada, tem a TV, né, e a preocupação nossa de convidá-los, né, tanto o Fórum das Seis como os reitores, justamente para procurar saber a extensão do problema. Claro que nós temos ainda, depois das eleições, a discussão orçamentária, mas nós precisamos saber, de fato, o tamanho do buraco, né, para poder trabalhar com o Executivo a ideia da necessidade de uma ajuda específica, né, ou para uma universidade ou para as universidades como um todo, né, até, efetivamente, ter um acordo, porque, como você bem disse, é um problema político, né? Então, eu queria passar a palavra, até para, como está sendo gravado, para registrar quem representa, né? E aí a gente depois pensa propostas, né, para continuar esse trabalho. Muito bem. Bom, é Francisco Miralha aqui, representando o Fórum das Seis. Eu vou tirar esse microfone daqui, facilitar. Nós trouxemos aí para a Comissão de Orçamento e Finanças, inicialmente já agradecendo ao Mário Bragato, que é o presidente, a convocação da reunião e a presença do Rilo, e registrando o nosso desapontamento com o fato de que os reitores das 3 universidades estaduais não estão aqui presentes para discutir com a gente uma situação extremamente grave. A gente trouxe um kitzinho aí, que tem aqui a evolução das universidades estaduais a partir dos 9,57, mas uma tabela que vocês já conhecem, já foi distribuída para todos os deputados da Casa. Um documento, considerações sobre a expansão das universidades estaduais paulistas, que também os deputados já receberam, inclusive com comentários sobre a nota fiscal paulista, as propostas que fizemos para a lei de diretrizes orçamentárias, a questão do teto no Poder Executivo. Nesse kit também tem uma carta que foi assinada pelo então secretário de Estado, João Carlos de Souza Meirelles, que foi apresentado ao Conselho Universitário da Universidade de São Paulo. Boa tarde, deputado. Obrigado pela presença. Nós estamos começando. Pelo então secretário de Estado, em que havia o comprometimento do governo do Estado de São Paulo, isso é datado de 17 de outubro de 2005, em inserir de modo... Eu estou chamando a atenção para o item A aqui do 3, inserir de modo permanente em sua lei de diretrizes orçamentárias, LDO, ou em lei específica que regule a matéria, adicional de 0,05% por ano ao percentual do ICMS ordinariamente garantido às universidades estaduais em nome da sua autonomia, até atingir o 0,25%. Compromisso esse está assinado aqui, está dirigido ao Melfi, que era o então reitor da Universidade de São Paulo. Compromisso esse que, infelizmente, até hoje não foi cumprido. Temos também aqui um assinado, de novo, pelo João Carlos de Souza Meirelles, secretário de Estado, e pelo Zé Tadeu Jorge, o reitor da Unicamp, documento oficial em relação à instalação do campus de Limeira, de adicionar 0,05% ao percentual da Unicamp. E, finalmente, antes da gente entrar aqui na descrição das propostas que nós trouxemos à consideração da comissão e, na realidade, à consideração do governo através da comissão, uma carta, e aí eu vou notar a data, 29 de julho de 2005, quase 10 anos atrás,
em que o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas está assinado pelo então reitor, presidente do CRUESP, Marcos Macari, em que ele pedia, vocês vão ver lá na última página, um adicional de 0,7% aos 9,57, já em 2005. Então, já em 2005, comemorando 10 anos dos 9,57, os reitores já sabiam, e aí a nossa surpresa em que eles não estejam aqui hoje para discutir isso com a gente, na realidade, não é nem surpresa, é desagrado mesmo. E os dados estão aqui, folha de pagamento com aposentados, crescimento. Os argumentos são parecidos com os argumentos que a gente estava apresentando, só que esse é um documento oficial do CRUESP. Então, já há 10 anos atrás, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas sabia que os 9,57 eram insuficientes. Nós, quando recebemos o Fórum das Seis, que está aqui presente hoje, recebemos o convite do deputado Mauro Bragato para essa reunião, e eu tenho que confessar que nós ficamos com uma certa animação de conseguir discutir essas questões. E o Fórum das Seis, então, eu vou chamar a atenção para o último papelzinho que tem aí, um ofício do Fórum das Seis. Nós preparamos um conjunto de propostas bem objetivas para essa conjuntura onde a gente está. E essas propostas, elas envolvem, senhor presidente, senhores deputados, elas envolvem dinheiro. Essa é que é a questão. Então, os eixos fundamentais da campanha que o Fórum das Seis tem feito, estamos em greve nas 3 universidades, os eixos são essencialmente 2. Não existem, hoje, motivos para arroxo salarial. Esse gráfico que tem aqui no informativo da USP, tá certo? Ele mostra bem qual é o reflexo do arroxo salarial. Isso aqui é o salário real médio de um professor doutor, com base no salário de janeiro de 71, isso a gente fixa a base, porque está deflacionado, né? É esse gráfico que está aqui. E ele mostra que nós tivemos um tombo razoável no salário real médio entre 89 e 91, e demoramos quase 25 anos, para chegar perto sem conseguir atingir. E agora começa um novo ciclo de perda salarial. Então, toda vez que tem arroxo salarial, a coisa é grave. E essa área que está entre a flecha e o gráfico é dinheiro, é muito dinheiro. Nós trabalhamos cerca de 6 anos de graça nos últimos 25 anos nas universidades estaduais paulistas por causa do arroxo salarial, e começa novo ciclo. De novo, saudando a presença de outro deputado que está presente aqui. Por isso, e nesse sentido, nós trouxemos aqui, então, essas propostas do Fórum das Seis, à Comissão de Finanças, de Orçamento e Planejamento, e ao Governo do Estado, Geraldo Alckmin. Amanhã a gente tem um ato, nós vamos levar essas propostas também ao governador. E as propostas, elas têm 3 partes. A primeira parte são propostas de execução imediata. A primeira delas é cessação permanente do desconto do montante de recursos para as políticas de habitação. Então, como os senhores sabem, há tempos atrás, lá no governo Quércia, o governo Quércia passou um decreto destinando 1% do ICMS à habitação. Isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas o desconto da habitação da base de cálculo das universidades continuou até hoje. A gente está propondo, na realidade, a cessação do desconto, tá certo? A partir de julho de 2014. Nós estamos dizendo, o que passou, passou. A partir de julho de 2014, para o desconto da habitação. O que é esse desconto da habitação, que nós consideramos inapropriado? São 104 milhões de reais da base de cálculo das universidades por mês. O segundo ponto é o aporte emergencial de adicionais 0,7% da quota parte do Estado do ICMS para as universidades estaduais paulistas a serem depositados no início de outubro. De onde vem esse 0,7%? Esse 0,7% vem do ofício do Macari de 10 anos atrás, em que parecia que ali, né,
Quando a gente lê o ofício, aquele número parece um número extremamente sério, 0,695%, né? 3 casas decimais. Bom, 0,7%. Ao que corresponde esse 0,7%? Bom, esse 0,7%, eles são, bom, desde aquela época, é a reivindicação do próprio CRUESP, né? E corresponde a pouco mais do que uma folha de pagamento. Então, essa é a reivindicação emergencial agora, senhor presidente. Certo? 0,7% da cota-parte do Estado. É uma folha de pagamento, cerca de uma folha de pagamento das universidades, emergencialmente agora. E essa reivindicação não é só para a USP, é para as 3 universidades estaduais. Todas essas reivindicações são para as 3 universidades estaduais. Terceira reivindicação, já que a gente não conseguimos ser bem-sucedidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, a gente precisa cuidar deste ano, mas a gente precisa cuidar do ano de 2015 também. Então, é a inclusão na Lei Orçamentária Anual, na LOA 2015, de liberações mensais adicionais de 0,7% da cota-parte do ICMS, adicionais aos 9,57 que estão na LDO. Isso é adequado porque lá na LDO está escrito no mínimo. Então, veja a lógica. A lógica é o seguinte: tem um aporte emergencial este ano de 0,7% da cota-parte do Estado, a inclusão de pagamento mensal desse mesmo aporte o ano que vem, cuidamos em 2015, e daí, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, são propostas estratégicas, nós temos os 33% da educação, isso está na página, no verso, certo? E depois a modificação do artigo 4º, e daqui eu queria fazer... a menor proposta que foi protocolada na LDO que passou, na nossa luta aqui na Assembleia Legislativa, foi 10,5% do total do produto. Nós hoje estamos propondo aqui 10%, e eu posso explicar por quê. 10%. Então, nós estamos diminuindo a nossa reivindicação. 10% do total do produto do ICMS. E por que isso? É pelo seguinte, é que para que tudo fique consistente, as propostas todas fiquem, do ponto de vista numérico, do ponto de vista conceitual, consistentes. Se adicionar 0,07% aos atuais 9,57%, nós vamos chegar em 10,27%, 10,3%. Se a gente passar para 10% do total do produto da arrecadação, que era um enunciado que a gente tinha discutido, e eu me lembro muito bem da sua contribuição em relação a uma proposta ligeiramente diferente de um inciso lá, que o presidente tentou, inclusive, discutir com o líder do governo, Barros Munhoz, né? Nós não fomos bem-sucedidos naquela madrugada. Veja só, acontece que a nossa estimativa é que, entrando em regime, isso adicionará cerca de 4% à base de cálculo. Então, 4% de 10% é 0,4%. Então, na realidade, as propostas são todas consistentes, elas variam em torno de 10,3%, 10,4% da cota-parte do Estado. E a última proposta é a mudança na Constituição do Estado em vigor para que o teto salarial no Poder Executivo passe a ser 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, e isso é exatamente o subsídio de um desembargador do Tribunal de Justiça. Queria dizer aqui que nós vamos insistir com esta proposta, se bem que, aparentemente, a informação que a gente tem é que o governador do Estado de São Paulo já concordou com o Sinasef, o nosso sindicato dos auditores fiscais, em que ele defenderia essa ideia de mudar o teto no Estado de São Paulo. Né? Então, mas a gente está mantendo aqui essa história para reforçar essa ideia de mudança do teto. Os fiscais, não foi? Isso. Foi, né? Sinafresp. Não teve? Que me consta, eu sou fiscal de renda, de professor universitário. Que me consta, teve o pedido. A Miriam pode depois passar as informações. Então, fez um pedido, entregue direto para o governador, mas que não houve, que me consta, não houve deliberação dele. Se houve, aí é importante, inclusive, acrescentar que a própria presidente do sindicato, a Miriam Arado, pode Ótimo. Mas nós vamos reforçar essa reivindicação dos auditores fiscais. Sim.
na última revista do Sinafresp, que eles tiveram a reunião com o governador, tem um relato da reunião e que o governo concordou que precisava mudar o teto. Então, está no relato dessa revista. Exato, mas eu conheço a revista e também eu acompanho. Então, a informação que eu tenho, por isso que eu acho que é importante checar se deixou o pedido, e o governador, por exemplo, não houve eu diria que não houve o compromisso do governador no sentido de que então é importante a gente... Não, então por isso que eu falei que isso era a informação que tínhamos da revista do Sinafresp. Agora, a gente vai manter aqui para reforçar esse pedido. Combinado. Bom, senhor presidente, são essas as reivindicações, tá certo, que a gente gostaria do apoio da presidência e dessa comissão para conseguir negociar, porque isso vai ter que ser negociado com o governador do Estado de São Paulo. São propostas, algumas estratégicas, outras emergenciais, não é? E digamos que, para terminar, as coisas estão... O texto está escrito com cuidado, no sentido em que, por exemplo, na questão da LDO, a gente está enunciando assim. Quer dizer, a gente está enunciando isso de jeito que o governo se comprometa com a luta porque, na final, nós estamos em ano eleitoral, sabe lá quem vai ganhar a eleição. Então, não é... Pode ser que o governador Alckmin é candidato, pode ser que ganhe a eleição, pode ser que não. Agora, de qualquer jeito, o que a gente gostaria de ter o compromisso do governo, dizendo, bom, fora do governo ou dentro do governo, nós vamos defender essas propostas estratégicas na Assembleia Legislativa, no caso. Muito importante, para terminar, a questão do desconto do montante da habitação, que a gente está propondo a partir de julho, o aporte emergencial de 0,07% da cota-parte do Estado, só para deixar um número aqui em cima da mesa, são cerca de 620, 630 milhões de reais. Tá certo? Algo comparável, corrigido pela evolução do ICMS o ano que vem na LOA, né? E aí para incluir na lei orçamentária, e isso cuida desses anos, e depois nós vamos ver 2016 na lei de diretrizes orçamentárias. Queria agradecer a atenção dos deputados aqui presentes, ver se algum dos meus companheiros ou companheiras quer complementar essa abertura inicial, e só reiterando que a gente veio a essa reunião com a expectativa de que a gente pudesse, conversando com os senhores, sensibilizar o governo do Estado, porque aquilo que eu disse no início, não existe, na nossa opinião, hoje, motivos para arroxo salarial, e arroxo salarial é grave, mas a situação estrutural da universidade, dada a expansão que está testemunhada aí, ela é estrategicamente séria e que, portanto, isso precisa ser enfrentado com aporte de recursos perenes. Muito obrigado pela atenção de todos. Alguém gostaria de falar, complementar? Tato, por favor. Boa tarde a todos. Tato, Antônio Luiz de Andrade, sou da Unesp, sou do campus de Presidente Prudente, estamos aqui representando. Eu acho só que para completar a fala do Chico, as universidades, nesse último período, com os dados que já foram apresentados, elas cresceram, e cresceram bem mais do que o montante do aporte de CMS destinado a elas. E também frisar que, especificamente no caso da Unesp, ainda continua uma pressão para que a expansão da universidade siga, né, tendo continuidade, inclusive na Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, a criação de cursos de engenharia à distância, semipresenciais, a criação de cursos de engenharia com a criação de um novo campus de São João da Boa Vista, né? É um campus que vinha sendo perseguido para a construção desde 2000, quando nós tivemos um movimento forte. O Beraldo era, então, um negociador do governo junto com os outros deputados. E esse campus já está sendo construído em São João da Boa Vista, e faz parte desse projeto de extensão. Então, o que a gente entende é que, sem a contrapartida de recursos perenes e novos por parte do Estado, o papel estratégico da universidade no desenvolvimento econômico das regiões, a importância que ele tem estratégica para estas mesmas regiões, vai seguir comprometido. E a gente entende que
não é possível mais as universidades continuarem crescendo sem esses aportes de recursos que deem a sustentação necessária, sem comprometer a qualidade, tá certo? E o papel que elas desempenham. É, né, patente, é de conhecimento de todos, o papel que as 3 estaduais paulistas desempenham no cenário científico, tecnológico nacional, a relevância que ela tem na produção científica, e nos parece que o Estado, principalmente o governo, no que diz respeito ao seu executivo e ao legislativo, tenham o devido cuidado no tratamento com relação a esta situação. E que o movimento que hoje está colocado dentro das 3 universidades, por conta da greve, que já se estende por mais de 70 dias, é muito mais profundo do que simplesmente a discussão do repasse do reajuste salarial. Tem questões estruturais que envolvem as 3 universidades, né, e que precisam ser equacionadas, mas não serão viáveis se a gente não tiver uma contrapartida do governo, do Estado, no que diz respeito à ampliação desses recursos. Então, a gente insiste, né, e lamenta a ausência dos reitores, que infelizmente não estão presentes, que desfrutam de uma situação equivalente de secretários de Estado em relação ao próprio governo, e que nos parece que não condiz com a gravidade, né, da situação pela qual passam as 3 universidades. Então, a gente gostaria de reforçar a necessidade de que o deputado, a Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa, fizessem um esforço maior possível no sentido de atender o pleito apresentado pelo Fórum das 6, porque todos os momentos em que a gente conseguiu fazer com que essa universidade desses saltos de qualidade crescesse, se vocês olharem nos esboços que a gente apresentou, foram nos momentos em que a ampliação de CMS foi apresentada e a alternativa de saída para resolver os problemas e para que essas universidades continuassem crescendo, teve vinculada a essa distribuição, esses novos quota-partes de ICMS, né? O Mauro mesmo tem visto o crescimento da unidade de Presidente Prudente, quantidade de cursos que ali estão instalados, a importância que ele tem ali na região, tá certo? E se vocês olharem ao resto do estado todo, hoje há uma distribuição das estaduais paulistas, né? A USP não é só o campus do Butantã, tem Piracicaba, tem Jaguariúna, tem Ribeirão Preto, tem outras unidades espalhadas, tem São Carlos, né, Lorena, espalhadas pelo Estado, que também cumprem uma função importante, né, tanto do ponto de vista do desenvolvimento. Pirassununga, né, a Escola de Engenharia Florestal, que é relevante para o Estado de São Paulo. Então, gostaríamos de reiterar novamente essa solicitação que o Fórum trouxe para os deputados. Ok, obrigado. Você quer falar, Rilo? Deputado Janazzi. Rapidamente, primeiro parabenizar aqui todos os integrantes do Fórum das 6 pela apresentação dessas propostas, que são propostas concretas e factíveis, né? Havendo apenas o interesse do governo em acatá-las. Eu acho que não haverá um impacto significativo no orçamento aqui do Estado de São Paulo, orçamento que nós conhecemos bem, que nós aprovamos e acompanhamos a sua execução. Então, são propostas factíveis, não é nada de outro planeta, né? Agora, eu quero também aqui lamentar aqui a ausência dos representantes do CRUESP. É um absurdo eles não estarem aqui. Mostra claramente que não há disposição para a negociação. Recentemente, eu gostaria só de fazer um registro, nós marcamos uma audiência com o reitor Zago, na Universidade de São Paulo, que com 5 ou 6 deputados, a liderança do PSOL, a liderança do PT, a liderança do PDT, a liderança do PCdoB, éramos 4 ou 5 lideranças. O reitor marcou a reunião na própria reitoria, isso antes agora do recesso parlamentar. Quando estávamos chegando, um assessor nos ligou dizendo que ele queria transferir a reunião para a Assembleia Legislativa, isso há 5 minutos do início. Falei, não, estamos todos chegando já, todos próximos ali da cidade universitária, e será aí a reunião, não tem sentido desmobilizar a nossa ida, enfim.
Então ele mudou de ideia e disse, então eu vou receber vocês na FUVEST, no prédio da FUVEST. Aí fomos, tudo bem, né? Fomos até o prédio da FUVEST e ficamos ali 40 minutos esperando o reitor, porque o assessor disse que ele estaria lá naquele prédio, na verdade, terminando uma reunião, e nós ficamos no andar esperando, e esse assessor, depois de 40 minutos, veio a nós e disse que o reitor não poderia nos receber porque ele estaria indo para uma reunião do CRUESP, que não compareceu. Depois nós ficamos, foi já uma desfeita ali, né? Isso não se faz. Se ele estivesse realmente naquele prédio, ele não estava, na verdade, ele viria pelo menos, né, em 5 minutos fazer ali uma breve conversa, enfim, mas não, enfim, na verdade ele estava aí, mentiu a primeira vez, mentiu a segunda e mentiu a terceira vez, e não nos recebeu, humilhou aqui a Assembleia Legislativa, até disse, se ele faz isso com os deputados, que em tese deveriam fiscalizar o Executivo, e inclusive a execução orçamentária, eu fico imaginando o que ele não faz com os funcionários, com os professores e com os alunos. Mas, de qualquer forma, nós aprovamos um requerimento na Comissão de Educação, também do semestre passado, convocando o reitor, já que ele não se reúne por bem, ele será obrigado. E agora está confirmada a vinda dele aqui, isso quase que à força, né? No dia 27, às 14h30, ele virá depor, é a convocação, confirmou a data, no dia 27 ele virá na Comissão de Educação. Eu digo isso porque é lamentável essa falta de diálogo, essa falta de gestão democrática nas nossas 3 universidades estaduais. E a não presença aqui dos reitores mostra claramente esse tipo de comportamento. E do governo também, porque o governo, tendo interesse político, ele resolve essa situação, pelo menos para esse ano. É possível ele fazer uma suplementação orçamentária, basta uma canetada, né? Um decreto se resolve, pelo menos para que a gente possa continuar discutindo. Então, nós vamos continuar pressionando e cobrando o governo e cobrando também o CRUESP. Nós também já protocolamos outro requerimento na Comissão de Educação, convocando a representante do CRUESP, a professora Marilza. Ela também está sendo convocada para prestar aqui contas de todo esse processo, porque reajuste zero, enfim, prestar contas do processo orçamentário. Ok. Deputado Bolsoni, com a palavra. Hoje nós estamos vivendo uma... Tá ligado o som aqui? Tá. Nós estamos vivendo uma situação atípica aqui na casa e eu, em especial, vocês já devem ter, todos os colegas, nós aí do PSB em especial, a notícia do acidente que vitimou então, foi o ministro de Ciência e Tecnologia, o nosso candidato a presidente, o Eduardo Campos. E eu só vim para que era um compromisso e dada até a importância, eu estou até tendo a indelicadeza de atender alguns telefonemas aqui, pelo fato da importância que eu entendo que tem a nossa reunião. Eu quero me colocar, pedir licença para eu deixar e me colocar assim, porque se decidir eu vou estar sempre solidário no sentido de encaminhar, de fazer as gestões junto do governo e registrar. Então, essa o dia, em especial para mim, é um dia difícil, mas que eu fiz questão de deixar as outras, mesmo no momento de luta, aí, de vir até aqui. Eu quero agradecer, colocar à disposição, ver o que se pode fazer, inclusive o nosso presidente da Comissão de Finanças, da Comissão de Educação, da gente, eventualmente, algum contato com a própria Secretaria da Fazenda, o que for necessário. Pedir licença ao vosso. Ok. Queria agradecer a presença do deputado, registrando aqui o nosso pesar pelo que aconteceu, não só ao cidadão Eduardo Campos, mas também ao partido. E registrar o agradecimento pela presença e pela solidariedade. Presidente, eu queria só fazer mais um registro. Pois não. A leitura das propostas que nós estamos trazendo mostra o esforço do Fórum das Seis em
entender e, ao mesmo tempo, transformar em factíveis as propostas do próprio CRUESP. Então, essas propostas que estão aqui hoje foram retiradas ou construídas a partir das propostas dos próprios reitores. Por isso que a gente gostaria que eles estivessem aqui hoje para dizer, ah, sim, tá. Bom, e o segundo registro é o seguinte, eles foram oficialmente comunicados que nós traríamos essas propostas aos senhores. Então, eu telefonei pessoalmente, tá certo, ao Rogério Bocelli, que é o assessor da reitoria, dizendo, ó, o Fórum das 6 levará à reunião as seguintes propostas. Essa, eles foram todos informados do que está acontecendo. Ok. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu queria que a gente saísse com algum encaminhamento daqui. Uma dúvida. Essa reunião, os reitores foram convidados? Todos. Todos. Eu gostaria que a gente fizesse, por unanimidade, que a gente aprovasse a convocação. Mas não temos quórum aqui. Então, mas que fosse uma proposta que o deputado Orlando Bolsonaro contribuísse, que Vossa Excelência contribuísse, que o PT contribuísse, quem tem membro na comissão se comprometesse em aprovar a convocação. Vai ser muito prático. O que eu poderia fazer, deputado, é o seguinte, na próxima reunião, fazer um requerimento e nós votarmos o requerimento. Isso. Até eu voto, não tem nenhum problema. Isso tá? Seria acho que é um avanço, porque senão a gente não sai com um encaminhamento prático, que não vai acumulando, não vai avançando. Seria importante colocá-los numa mesa pública. Eles se colocaram à disposição, por escrito, de vir aqui, correto? Eles se colocaram à disposição de comparecer aqui perante a comissão, correto? Nós temos que verificar, primeiro passo, quando é que eles estão disponíveis, né? Porque é convite, né? Mas, de qualquer forma, nós precisamos ter essa conversa com os reitores, viu, Miralha? Porque, na verdade, para a gente poder avançar, nós temos que saber a opinião de quem dirige as universidades, do conselho, do presidente do conselho. Não adianta, o presidente do conselho, o conselho de reitores, eles precisam conversar com o governo. Dizer, nós precisamos tal coisa. Que eu saiba, esse assunto não avançou como deveria ser avançado a nível do executivo, para que a gente possamos avançar. Na verdade, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o conselho. Não foi falta não é a primeira vez que a comissão convida, correto? Então, há uma dificuldade de diálogo, não é só com o fórum, é conosco também. Né? Esse é um dilema. Dada a realidade, então minha sugestão é essa, que a gente sugerisse, com o apoio de Vossa Excelência, a convocação dos reitores. E peço licença, eu vou me manifestar em nome da bancada do PT, né, sobre o acidente que levou à morte do Eduardo Campos. Ok. Antes de encerrar, deputado Bragato, só uma pergunta para o Fórum das 6, confirmando que a próxima negociação está marcada apenas para o dia 3 de setembro, é isso? Uma próxima reunião. Uma reunião, mas que é um absurdo isso, com toda essa crise. Então, nós vamos ficar um mês sem negociação, sem diálogo. É uma afronta, uma afronta às universidades, ao diálogo. O deputado Janazzi, eu queria até dizer ao Fórum das 6. Eu tenho uma opinião, pessoal, que nós temos que reajustar o 957. Né? Eu tenho opinião favorável a isso, correto? E daí, para a gente poder ser um elemento, não só eu, mas a comissão, ter efetivamente força para negociar, nós temos que saber onde nós estamos pisando. Né? As informações que a comissão tem até agora são informações do Tribunal de Contas do Estado, correto? Em nenhum momento, por parte dos reitores que dirigem as universidades, eles se manifestaram perante essa comissão. Mas, de qualquer forma, eu tenho tido uma preocupação em relação a isso. Já te falei, acho que as universidades cresceram. Acredito que nós temos que agora
ampliar a participação no bolo. Né? Quanto a isso, eu tenho convicção e trabalho nessa direção. Né? O que nós temos que fazer, de fato, abrir um pouco a caixa preta. Onde é que está pegando? Correto? Se é aquilo que o secretário da Fazenda nos disse, se má gestão, porque o Calab, na Folha de São Paulo, no Estado, disse que é a má gestão, ou coisa parecida. Né? Então, a gente quer efetivamente dizer ao Fórum das 6, até agradecer a paciência de todos, né, no dia de hoje, né, mas nós vamos avançar. Né? Vamos acatar a sua sugestão, viu, professor, de a gente fazer, em começo de setembro, uma outra reunião, correto? E vamos buscar, na próxima reunião da comissão, a convocação, na linha do deputado Rilo, a convocação dos 3 reitores aqui para a Assembleia. Né? Diria que a apresentação de um requerimento, isso resolveria o problema. Então, aí marca a data, eles teriam que comparecer e bem municiados aqui, porque eles serão bastante questionados. Né? Então, para continuar, viu, deputado, para que a gente continue o trabalho. Né? Porque fica parecendo que não há uma preocupação com esse esforço. Né? Mesmo a emenda que a gente apresentou informalmente, conversei com o líder do governo, conversei com o governo, né, da questão daquela proposta de vocês, 957, cheio, né, foi feita uma emenda. Em cima, né, do produto final. Né, foi feita uma emenda com a ajuda da liderança nossa lá, do PSDB, e foi feito dentro da legislação. Né. Dava um recurso razoável, né, mas não prosperou, porque esse assunto tem um lado que é reitores, tem outro lado que é aqui da Assembleia, também que há um pensamento que o deputado Janazzi sabe, conservador em relação a isso tudo, não é verdade? Né? Então, eu acredito que é bom essa reunião aqui para a gente fazer essas colocações, porque são importantes, no meu entender, para que a gente possa avançar. Pela ordem, senhor presidente, olha só, nós estamos em greve há 70 dias. Essas questões que a gente está trazendo aqui nessa comissão, elas são emergenciais, particularmente o que é emergencial aí. Okay. Esperar até setembro para saber o que o reitor acha, eu diria, eu não quero faltar ao respeito com ninguém que é meu colega, seja na USP, na Unesp ou no ICAMP. Agora, eu posso lhe garantir que as pessoas que estão sentadas hoje aqui em volta dessa mesa entendem muito mais das 3 universidades que os 3 reitores que estão lá hoje. Vocês não têm a dúvida, e nós estamos nisso, alguns de nós, há 40 anos. Né? Então, acontece o seguinte, tem decisões que o governo, na realidade, precisaria tomar agora. E daí, por isso que a gente veio aqui com uma certa esperança na reunião, no sentido de que a Comissão de Finanças e Orçamento pudesse ser uma interlocutora. Nós vamos levar esse mesmo documento ao governo amanhã. A comissão, ela de uma certa forma, interlocutora, mas a comissão, para efetivamente agir com mais força, né, ela tem que ter também, digamos, entre aspas, um aceite dos reitores, que até o presente momento não tem concordado com o nosso posicionamento. Né? Mas, de qualquer forma, esse documento aqui assinado pelo atual secretário particular do governador, Meirelles, isso aqui para mim é importante, porque isso daqui eu vou... Marco Macari, né? Isso daqui eu não tive... O documento do Marco Macari, isso. Mandar para o gabinete, né, pedindo informações sobre isso. Mas, de qualquer forma, nós estamos com a preocupação de buscar. Até a ideia de você colocar os reitores aqui, de buscar uma alternativa de negociação. Né? Eu acho que eles entenderam mais isso do que a questão do recurso propriamente dito. Né? Que estava... Agora, eventualmente, a reunião para setembro seria, sei lá, se
me parece tarde. Nós estamos num movimento de greve aí que está há 70 dias. Não, mas nós podemos fazer semana que vem, não há problema. Tem que ter garantias de que... Né, a minha ideia, nesse caso, eu estou dizendo setembro porque até você articular, né, não deu quórum hoje. Né, então... É importante, Mauro Bragato, que o requerimento seja de convocação, não de convite, porque senão você depois tem que aprovar um outro de convocação. Mas nós temos nós podemos marcar para logo mais, que já tem, marcar uma reunião com os reitores aqui e convidar vocês, correto? Não tem nenhum problema. E se não vierem, né, aí faz, como diz o outro, na convocação, né? O problema é que a questão só para registrar isso, acho que falo em nome de todos, eu sei que tem um procedimento que tem que ser seguido na Assembleia Legislativa, etc. Só que o tempo favorece quem quer procrastinar. E não favorece aqueles que gostariam de resolver as situações o mais rápido possível. Então, a procrastinação está do lado dos reitores, não está do nosso. Então, mas justamente a ideia hoje era que eles comparecessem e que a gente pudesse saber o que estava acontecendo do ponto de vista financeiro e obviamente, entabular uma negociação, porque, no fundo, um pouco isso. Eu queria pedir a consideração de que a gravidade da situação, dado o tempo que a greve se prolonga até agora, e dada o diagnóstico de que a greve se prolonga até agora exclusivamente pela intransigência do CRUESP, né, intransigência essa que está explícita hoje pela não presença dos reitores, que uma vez que eles foram convidados pela Assembleia Legislativa para discutir questões para superação do que está acontecendo nas universidades agora, que a comissão ponderasse a possibilidade de, na próxima comunicação com os reitores, que eles fossem instados a vir aqui, que eles fossem convocados a vir aqui, porque muito provavelmente, dado o histórico da relação que eles têm tido com o CRUESP, da relação, conforme foi relatado aqui, com a Assembleia Legislativa e com a Comissão de Orçamento e Planejamento, muito provavelmente eles não aceitarão o convite, não virão novamente. Não é? Então, diante desse quadro, dessa perspectiva, eu queria insistir na possibilidade de que a comissão pudesse realmente convocá-los, né, para que, de fato, pudéssemos dar um passo decisivo no sentido de superar esse impasse, porque, à medida que as universidades estão paradas, à medida que a intransigência dos reitores produz isso, né, por outro lado, nós estamos produzindo também um grande prejuízo, não é, num grande patrimônio do povo do Estado de São Paulo, que são as 3 universidades públicas paulistas. Né? Então, eu queria fazer esse apelo e também registrar aqui o que o deputado disse, se eu entendi bem, em que pese os esforços da Comissão de Planejamento e Orçamento, do deputado enquanto presidente da comissão, essa questão só não avançou até agora porque os reitores não tiveram o cuidado de vir até a Assembleia Legislativa, que não tiveram a altura da responsabilidade que lhes foi colocada pela comunidade no sentido de dirigir as nossas universidades e não comparecendo aqui, eles estão, de certo modo, se declarando incompetentes para poder resolver essa questão. No episódio 957, você participou. Foi feito um esforço conjunto, a Assembleia e os reitores e vocês, né? E resolveu, correto? Sim. Hoje fica vocês de um lado, né, o movimento, um grupo de deputados do outro e os reitores ausentes. Porque, querendo ou não, a palavra deles ajuda a gente. Sim. Né? Quer dizer, não, nós precisamos, o nosso buraco, 10% resolveria. Né? Se eles não têm a consciência de poder vir aqui ao serem convidados, que passem a vergonha de serem convocados. Mas a convocação, que eu estava dizendo, é um pouco mais demorada, o Janazzi, o deputado pode dizer, porque depende da maioria simples, correto? De qualquer forma, eu tenho aqui um documento que vocês tiveram acesso, que eles se comprometeram e comparecer aqui. Então, já vou marcar a data e pedir confirmação para que eles compareçam aqui. Correto? E seria uma reunião como essa, e também convido vocês, assim como convidei os deputados. Porque vai ficar registrado nos nossos informativos
o facsímile da carta da presidente do CRUESP, dizendo que ela não podia comparecer à reunião, em particular ela, porque estava em férias. No meio dessa crise, dessa confusão, tá certo? No meio de necessidades estratégicas da universidade, eu tirei férias, então eu não vou poder ir na reunião. É um desastre uma coisa dessa. E isso vai para os nossos informativos e para os nossos boletins, o facsímile do ofício que foi enviado à presidência da Comissão de Orçamento e Patrimônio. Eu estou de férias, não posso ir. E o mundo que se acaba em pedras. Eu acho que tem que ficar registrado, deputado, o esforço que tem sido feito por parte das entidades e, infelizmente, a intransigência dos reitores em tentar equacionar essa questão no âmbito das próprias universidades está levando a uma situação onde a radicalização do movimento, tá certo, é a única saída que acaba restando para aqueles que estão lutando em defesa dessas universidades. Então, o mais recente fato é a instauração de uma penalização de R$10.000 por dia contra o Sintusp, tá certo? Em virtude das ações que o sindicato tem feito. Agora, não vemos nenhuma iniciativa que jogue a responsabilidade sobre o reitor, que declara à sociedade que o impacto de um movimento da magnitude deste, que atinge as 3 universidades, é zero sobre a sociedade. Ou seja, as nossas instituições não têm a relevância e a magnitude necessária para ser reconhecido sequer pelo reitor da Universidade de São Paulo. O impacto que isso tem no desenvolvimento científico, tecnológico do Estado de São Paulo é zero. Assim como foi o zero que eles deram para abre aspas, para a recomposição salarial, que na verdade é muito mais, como já dissemos no Fórum das 6, um confisco do que qualquer outra coisa. Então, são esses elementos que nos causam uma angústia muito grande, porque se deixarmos para que isto ocorra no tempo que eles querem que ocorra, acho que talvez, quando encontrarmos uma solução, os danos causados a essas universidades sejam maiores do que aqueles que aparentemente estamos vendo. Então, isso é uma preocupação. E quando o Chico fala que a gente trouxe uma certa esperança aqui, é que nós avaliamos que a comissão pode desempenhar um papel importante, tanto na negociação com o governo do Estado amanhã, possibilitando uma conversa diretamente com o governo do Estado, quanto de atender emergencialmente a essas reivindicações que foram apresentadas, porque elas são, como dito, urgentes. E nós temos feito um esforço gigantesco de tentar resolver essas questões, solicitando constantemente a reitora em exercício, a vice-reitora no exercício da reitoria, presidente da CRUESP, professora Marilza, a reabertura de negociações para que a gente possa discutir verdadeiramente esta crise da universidade, e as respostas reiteradas que ela tem dado é que não abrirão novamente as discussões de qualquer perspectiva sobre renegociação ou negociação com o Fórum das 6. Eles têm sido taxativos. Então, a nossa avaliação é de que nós temos apresentado contrapropostas, nós temos corrido atrás de alternativas, nós temos ido na defesa da instituição, nós temos sido muito mais, abre aspas, estadistas e administradores da função social que essas instituições têm no Estado de São Paulo do que os seus próprios gestores que foram empossados pelo governo do Estado. Então, a gente gostaria de reiterar. Mauro conhece essa universidade desde a época em que ela foi criada e as propostas que, então, você defendia na criação da própria universidade, tá certo? Que a gente sempre levou a sério, tá certo? As campanhas que a gente fez, porque a gente entende o nosso papel e o papel que a universidade cumpre no nosso Estado. Então, de novo, reiterando, é importante que isso se resolva o mais rapidamente possível e que a gente não se torne refém, como disse o Chico, da procrastinação que os reitores têm imposto, tanto ao Executivo quanto a nós.
nos colocando numa situação que ninguém gosta de chegar a um ponto em que provavelmente tenhamos que caminhar para 90 dias de greve. Algo que nunca aconteceu na história desse Estado, por conta da intransigência dos reitores ou da omissão do Executivo de atender uma demanda que pode resolver um problema dessas universidades. Então, de novo, gostaríamos que estes pleitos que foram apresentados aqui fossem resolvidos emergencialmente. Não é uma situação que a gente quer que, sabe, simplesmente espere quando setembro chegar. Eu avalio que não dá para esperar setembro chegar. Ainda mais com a boa vontade que os reitores têm demonstrado. Okay. Na hora, senhor presidente, só deputado Janásio com a palavra. Sei que já estamos aqui concluindo a reunião, mas eu acho importante que nós possamos, ainda hoje, aqui formar uma comissão suprapartidária de deputados e deputadas para ajudar a intermediar amanhã uma reunião com o governador, com o representante do governador, porque nós sabemos como que funciona lá na hora da manifestação, o Palácio não atende, manda um assessor do assessor do assessor receber o fórum das 6. Então, acho que nós poderíamos aqui articular, aqui antes do encerramento da sessão, essa frente aqui, provisória, pelo menos para intermediar uma negociação junto ao governador amanhã. Ok. Bom, deputado Oswaldo Virgínio, presente, eu queria dizer o seguinte, obviamente que a Comissão de Finanças é uma das comissões da Assembleia Legislativa, da Ciência e Tecnologia, e temos a Educação. Na verdade, a preocupação minha, como presidente da comissão, é para buscar, inicialmente, numa interface com a reitoria, com os reitores, buscar e conhecer o tamanho da crise, né? Nós sabemos o tamanho da crise, e a partir daí trabalhar na Assembleia, trabalhar para buscar o aumento do percentual, né? Isso daí é um trabalho que está sendo feito desde a discussão da LDO. É claro que, diferentemente do momento que eu vivi lá atrás, esse é um momento que nós estamos tendo uma dificuldade, né? Essa dificuldade passa um pouco por aquilo que os senhores já colocaram aqui, questão da intransigência. O que a gente vai fazer de imediato, da minha parte, é marcar a presença dos reitores aqui, avisá-los, né? E buscar um contato com o executivo para ver o que é que se pode de imediatamente fazer para a gente conversar. Porque para a gente poder fazer a coisa, digamos, para funcionar, Janásio, nós temos que conversar com os reitores para que eles também sinalizem a negociação. Porque à medida que eles sinalizam a negociação com vocês, ele pode dizer, explicando para nós todos o tamanho daquilo que é o rombo, né, para a gente poder trabalhar o executivo, com dados, e os reitores juntos. Né? Eles vão ter que participar disso. Não adianta falar que só os deputados ou só o movimento dos funcionários teriam que realizar. Eles terão que justificar o porquê desse radicalismo, né? Por que estão tão fechados, tão herméticos, né? Mas, de qualquer forma, primeiro passo amanhã eu farei. E estou à disposição de participar do grupo para conversar com o executivo, não há nenhum problema. O que eu tenho ciência é que há uma necessidade de melhora na tabela, no reajuste, né? 9,57 é uma proposta de 10, né? Relativamente pequeno, né? Dá para negociar, ou para mais ou para menos, né? Dá para negociar, mas é avançar. Né? Pela ordem. É o seguinte, senhor presidente, seria muito importante, isso é uma questão individual, não é para ser colocada em votação na comissão, mas é uma questão individual, mas seria de enorme valia que quem preza movimentos, eu sei que os deputados que estão aqui respeitam os movimentos sociais, manifestassem ao reitor da Universidade de São Paulo a sua recusa
ao confisco salarial que foi realizado na USP. Quer dizer, veja o seguinte, não tem greve, está acontecendo nada, e 3 mil funcionários tiveram seu salário confiscado. Nunca isso aconteceu na universidade, e daí eu não quero aqui ficar discutindo se é justo ou não é justo na General Motors. Mas eu gostaria de registrar o seguinte, isso não foi feito, digamos assim, historicamente, aconteceu uma vez na Unesp, em proporções muito menores, certo? Nunca tinha acontecido antes do evento na Unesp, e nessa proporção. Então, nós temos companheiros funcionários que ganham 2, 3 salários mínimos e que deixaram de receber o salário do mês inteirinho. Isso é de uma violência. E qual é a tradição da universidade? E os docentes, não. Tem docente em greve também, mas nenhum docente foi descontado. E eu não estou defendendo o desconto dos docentes. E por que isso acontece na universidade? Porque todo trabalho é reposto. Cada aula que eu não dei, eu vou lá, vou dar prova, vou dar as notas, etc., vou repor todo o conteúdo. E é por isso que no interior das universidades, em geral, não se faz essa história do desconto salarial. Entendeu? Então, porque senão acontece o seguinte, se descontar o meu salário, eu vou dizer o seguinte, então não vai dar mais aula. Quer dizer, mesmo que desconte o salário, eu vou dar aula porque a gente tem responsabilidade com os estudantes e não com a instituição, e não essencialmente com o reitor. Mas uma manifestação daqueles deputados, tá certo, que considerarem adequado, registrar ao Zago que a violência que ele cometeu contra um movimento absolutamente legítimo é absolutamente descabido, porque a cassação, no fundo, é a cassação do direito de greve. Eu não quero aqui entrar num debate legalista, se a lei pode, se a lei não pode. É o seguinte, a gente repõe o trabalho, a gente é responsável em relação à universidade. Essa providência foi tomada simplesmente como uma ameaça ao movimento e pegou justamente o conjunto de pessoas, tá certo, que tem uma necessidade maior em relação ao salário. Então, tem companheiros lá e companheiras que estão... Quer dizer, como é que vai pagar aluguel? Como é que vai comprar? Inclusive, a Associação de Docentes da Universidade de São Paulo e o Sindicato Nacional estão entregando, sexta-feira, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo, 1.112 cestas básicas, que foi deliberação da nossa Assembleia, para poder ser distribuído aos companheiros que não receberam salário, etc., etc. Então, a manifestação, não precisa ser voto da comissão, mas uma manifestação, eventualmente, de alguns deputados que se sensibilizem com essa situação ao reitor da Universidade de São Paulo, seria de grande valia. Várias congregações já disseram, isso é um absurdo, não se faz uma coisa dessa, etc., mas o imperador não ouve ninguém, na realidade. Tá bom. Eu me comprometo de ligar a professora Marilza, depois ligar para os reitores, né, em nome da comissão, expressando a preocupação. Né? Porque nós vamos ter que buscar uma saída para o impasse. Né? Tem que buscar uma saída. Né? Há muito tempo. Posso só acrescentar um ponto? Sou Eric, estudante de Engenharia Mecânica da da Unicamp. Eu queria comentar que, na verdade, a conjuntura não permite que nós sejamos ingênuos agora. O que aconteceu foi que o CRUESP não se reuniu para negociações ou reiterou 0%, e, na prática, setembro já está aí e não foi dado o reajuste. Se o reajuste vier agora, ele veio para os últimos 2 meses do ano e a gente nem sabe, não tem nenhuma forma de garantia para essa próxima reunião que vai acontecer. Então, assim, eu acho que é claro que os formalismos da administração pública têm que ser tomados, mas os reitores eles têm que ser não convidados, mas, como o deputado Gianazzi disse, convocados, porque a gente já vem sendo manipulado há muito tempo. A gente sabe que a própria não presença deles hoje já vem de antes, desde da própria audiência pública que foi feita aqui há meses passados. Então, a gente não está num momento para ser ingênuo. O que está em jogo aqui é muito importante, mais do que o ensino, o público e tudo mais, é um símbolo extremamente político, não só do Estado de São Paulo, mas um verdadeiro orgulho nacional que são as estaduais paulistas. Então, assim, a gente quer saber qual que é o comprometimento que a Assembleia Legislativa ou o governo executivo vai ter com o compromisso de manter a universidade pública como ela é
e ampliar ela num sentido de qualidade, porque, como já foi reiterado aqui, a gente ampliou, mas com precarização. Trabalhadores terceirizados, corte de ponto. O pessoal lá de Limeira, o campus novo da Unicamp, sem bandejão, sem moradia. Então, são questões complicadíssimas. A gente vem com um avanço voraz da iniciativa privada. A gente sabe que hoje o Brasil tem a maior empresa de educação privada do mundo. E, assim, como vai ficar a resposta oficial do governo do Estado em relação a esse verdadeiro orgulho nacional que são as estaduais paulistas, e como a gente consegue manter isso como até, infelizmente, um movimento de vanguarda nessa conjuntura, mas para poder ser o último polo de resistência para num futuro que seja um pouco mais... que tenha mais possibilidades, que a gente possa voltar a exportar esse sistema de educação que, queira ou não, haja divergências ou não, é um sistema justo, que inclui, que considera aí as pessoas menos favorecidas e de quem realmente precisa. Porque, na verdade, quem precisa disso é o Brasil inteiro. Então, acho que assim, a gente tem que... Infelizmente, essa reunião não teve quórum. A gente já poderia ter saído aqui, como sugeriu o deputado do PT, com uma convocação, mas não tivemos quórum. E indago por quê. Mas a gente precisa de um compromisso. A gente não está... as coisas não estão pendendo para o nosso lado. Obrigado. Posso acrescentar uma coisa? Ok. Que, além disso, quando chegam as eleições, uma das coisas que é utilizada como propaganda para poder conseguir voto são as universidades públicas do Estado de São Paulo. E agora há um pacto do governo do Estado de São Paulo pelo PSDB, que é de fazer o ensino à distância, com ligação com uma das maiores faculdades privadas do Estado de São Paulo, que é a Unip. Então, assim, para utilizar isso como propaganda, é utilizado a todo momento. Mas agora, para poder fazer uma cobrança que é vital a respeito do corte de pontos do reitor, eu não vejo um deputado se levantar e fazer uma declaração. Então, assim, eu acho que, antes de tudo, é um comprometimento pessoal de cada uma das pessoas que estão aqui a não só ligar para esses reitores, mas sair em nota e tá no jornal, que é um absurdo isso que está acontecendo. Porque o quê? A gente não está em tempos de privação de liberdade, a gente não está em tempos de ditadura. E de que forma que está acontecendo as coisas? Como a gente está levando essas coisas? Então, é comprometimento individual de cada um dos deputados que estão aqui, que a coisa não é desse ano. O ano passado houve uma assembleia, onde esses deputados, esses reitores já foram chamados, não estavam presentes, houve greve, e é um descaso. Então, se a coisa continua, é por falta de conhecimento e informação, talvez, né? Sendo ingênuo. Porque eu acho que todo mundo deveria ter esse tipo de informação e conhecimento. Agora, continuar e mandar mais um mês de greve, porque a reitora já falou que está de greve, a Marilza já falou que está de férias. Ela não vai voltar. De que forma que vocês, deputados, a partir daqui de hoje, vão se posicionar para haver uma mudança efetiva na gestão dessas universidades que estão solapando a educação no país? No Estado de São Paulo, perdão. E, assim, isso vem da educação básica. A gente vai terminar com a precarização do ensino privado, do ensino público na universidade. Então, acho que depende de um posicionamento individual de cada um dos deputados que estão aqui para poder fazer cobrança em todos os meios. Senão isso não sai do lugar. Mas vamos colocar claro a questão seguinte, que essa daqui é uma comissão de finanças, os deputados que estão aqui têm compromisso, correto? Na verdade, nós temos em São Paulo um sistema que permite com que as universidades tenham autonomia financeira, correto? O dinheiro que vai para a universidade é dinheiro público. O que nós queremos saber é a aplicação do dinheiro. Certo? Por isso que nós convidamos aqui os reitores, até porque o Tribunal de Contas do Estado, em vários momentos, reprovou as contas das universidades. Então, assim como o movimento do Fórum das Seis tem a dificuldade da informação, nós também, correto? Então, por isso que nós estamos convidamos os reitores aqui, porque para a gente poder dar um passo à frente na questão do aumento do repasse de recursos do orçamento, nós temos que saber o que está efetivamente pegando, que até agora são várias versões. A versão de uma parte da imprensa dizendo que se gasta mais do que se tem do orçamento em folha, né, que se repassa um X determinado, que no padrão paulista é razoável, né,
Mas, de qualquer forma, a preocupação nossa é colaborar, correto? Porque o caminho da negociação com a universidade, e aí os reitores, muitas vezes, o recado, para nós não interferirmos nas coisas. O deputado Janazzi foi um pouco, já relatou aqui o tratamento dispensado pelo reitor da USP, que hoje nem o Tribunal de Justiça, que é um poder da República, tem esse tratamento conosco, que melhorou, que antigamente não conversava, né, Janazzi? E hoje conversa. Né? Mas, de qualquer forma, me comprometo de começar a agir, né? Vamos pensar numa comissão, né? Quem seria parte dessa comissão, para buscar pressionar um acordo com vocês, no Fórum das 6. Então, e daí a questão do desconto do ponto é muito importante. E, além disso, é o seguinte, deixa eu registrar aqui, eu não sei se alguém mais quer... Você vai encerrar a sessão. Só queria fazer um registro, tá Chico, que eu tenho ido semanalmente à tribuna da Assembleia aqui, denunciar, sobretudo o reitor Zago, né? Descendo ao nível dele, chamando ele de fascista, mentiroso e covarde, sobretudo em relação ao corte de pontos e o tratamento que ele deu aqui para a comissão, dizendo exatamente o que eu falei aqui. Falei inúmeras vezes e tudo isso está registrado aqui nas notas taquigráficas. Olha, reitor fascista, mentiroso e covarde. Eu tenho semanalmente disso. Virgínio está lá no plenário, tem visto isso, porque tem que ser denunciado exaustivamente. Isso é uma afronta à universidade, ao bom senso, aos estudantes, aos professores e aos funcionários. É um ato extremamente fascista. O Chico colocou muito bem. Nunca aconteceu isso tá na universidade. A história da autonomia. Certo? E isso me preocupa muito. Então, aí, viu, Mauro, dizer o seguinte, ó, não sei se alguém mais quer fazer uso da palavra, senão a gente estaria encerrando a nossa reunião aqui, de agradecer aos deputados que estiveram presentes, agradecer a você. Será registrado nas nossas assembleias quem esteve presente, mas eu preciso dizer para você que haverá desapontamento com o resultado do que aconteceu aqui hoje. Okay. Haverá desapontamento, infelizmente. Mas será registrado o nome de todo mundo que compareceu, diz, ó, esses deputados vieram lá ouvir os nossos argumentos, etc, etc, etc. E agradecer à presidência por ter convocado a reunião. Muito obrigado. Muito obrigado.